Olá pessoal, seja muito bem-vindo em nosso canal. Acaba de chegar uma nova notícia que tá bombástica. Todo mundo parou para ver isso aqui. O último ato macabro da primeira turma do STF está pegando fogo, está bombástico. Vamos aqui deixar o crédito para a timeline da plataforma YouTube. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho porque todos os dias tem conteúdo novo. Já deixa o seu like, que ajuda nós demais aqui a dar mais engajamento para o nosso canal, para chegar para mais pessoas. Já deixa aqui os seus comentários, o que está achando do vídeo, de que cidade você é, para nós saber de aonde está chegando o nosso vídeo. E sem mais enrolação, vamos para esse conteúdo que está pegando fogo. Parou o Brasil inteiro para ver essa informação aqui. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. E aí, o que você já pode nos dizer até agora de incongruências, de hipocrisias e narrativas e mentiras de um modo geral? Eu até acabei de destacar um ponto aqui, eu vou até mandar para vocês, eu vou mandar aqui, esse ponto é muito importante, nem cumprimentei, né, Lacombe, Alan, Max. E Rafael Fontana também com a gente hoje. Rafael Fontana, esse Rafael Fontana, eu vou falar, eu gosto dos comentários, é um gênio, hein, Rafa? É um gênio, eu gosto de acompanhar você. Obrigado, também. Boa tarde, Chiquini. Boa tarde, meu irmão. Eu mandei aí para a produção, para colocarem. Vamos começar, né? Veja que aquilo que a gente desde o início destacou, que o Alexandre de Moraes, ele é a vítima e o julgador, está mais do que demonstrado. Né? Olha só, processo penal, gente. Por que a vítima, sabiam disso, que a vítima pode mentir? Sabiam que a vítima pode inventar? A vítima pode delirar? No processo penal, a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque a vítima é interessada na causa. A vítima ela tem interesse pessoal no caso, ver o caso solucionado, ver seu algoz condenado. Então, você não pode utilizar só o depoimento da vítima, por exemplo, para acusar e condenar, porque a vítima está interessada na causa. Tá? Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência, como um todo. É como um médico. O médico pode operar sua esposa? Não pode. O médico vai estar envolvido, então o médico não pode operar sua esposa. Perceba que, olhando literalmente a fala do ministro Alexandre de Moraes, ele está eivado de ânimo. É nítido. Ele está interessado na causa. Veja que o Fux, quando intervém com situações técnicas, as falas do Fux, eu sei que vocês vão querer falar disso, né, as intervenções do Fux são intervenções técnicas, comuns de um julgamento. E ele já responde com ânimo, ele está com o nervo à flor da pele. Vocês estão percebendo isso? O nervo à flor da pele é que o torna parcial para julgar o caso. Ele não tem isenção para julgar o caso. É aquilo que a gente chama de imparcialidade. O juiz deve ser alheio à causa. O que é ser alheio? Ele não pode ter qualquer envolvimento. E ele tem envolvimento. Já tá aí, já tem como colocar o trecho que eu separei na tela? Prestem bem atenção nesse trecho. Nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado, sob o codinome Punhal Verde e Amarelo, e a Operação Copa 2022, seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. E esse planejamento é fartamente comprovado nos autos. Como eu cheguei a dizer, comentar com a ministra Carmen, há excesso de provas nos autos. Eu mesmo. E vocês entenderam? Ele acaba de dizer, o golpe era matar o presidente do TSE. Eu mesmo. Então ele está... E veja, não precisa de muito neurônio para conseguir entender que ele é a vítima. Ele se coloca como vítima. Ele, julgador, está se colocando como a vítima do golpe. Tem muito jurista que fala o seguinte, não, a vítima aqui é o Estado Democrático de Direito. É um crime de atentar contra o Estado.
Só que no conceito de vítima do direito penal, que a gente fala de sujeito passivo da conduta, o sujeito ativo é o que puxa o gatilho. O sujeito passivo é a vítima. Você pode ter o sujeito passivo primário e secundário. Embora o sujeito passivo primário desse crime seja o Estado, o sujeito passivo secundário é o meio a alcançar o golpe, que é ele. Ele se coloca como sujeito passivo secundário do crime. Não deixa de ser vítima. Não deixa de ser o próprio conceito de vítima. Entende? É muito claro isso, é muito básico no campo do direito penal. Só que daí, eles televisionam, se você ligar qualquer canal hoje está sendo televisionado esse julgamento, e um argumento retórico, construindo um raciocínio. Eu já vi ali, Lacombe, vários argumentos de cogitação. Eles queriam, eles planejaram, eles queriam. Gente, isso não é crime no Brasil. Não é crime em nenhuma democracia. Você cogitar, você se reunir, você falar, quando que eu tenho um crime, tá? Quando eu dou o primeiro passo. Então tinha que ficar demonstrado que, de fato, nós mobilizamos tropa, nós combinamos um dia, um horário. Né? Organização criminosa é você se reunir para tratar de crime que nós queremos praticar. A gente não precisa praticar o crime. Tá? Para que seja um crime de organização criminosa, a gente se reúne para assaltar um banco. Planejar assaltar o banco já é organização criminosa. Eu pergunto para o Mauro Cid. Mauro Cid, houve um planejamento para dar o golpe? Ele responde não. Esse é um outro corte que eu quero mandar para vocês, que eu vou querer que vocês coloquem aí, do próprio Mauro Cid. Há ali, num determinado momento, que o Alexandre de Moraes, ele coloca essa condição de, houve uma organização criminosa, houve estrutura ordenada com divisão de tarefas. Só que o próprio Mauro Cid disse que não houve uma organização a dar um golpe. Tá? Esse processo, gente, ele é uma grande confusão. Tá? Primeiro, uma grande confusão conceitual. Nós estamos com muitos problemas de conceitos básicos de direito penal. É um processo que ele nasce. Tá? Eu mandei aí, produção, só coloca direto, porque esse vídeo que eu mandei tem um comentário meu, um vídeo que eu postei na minha rede social. Então pode começar um pouquinho para frente ele para mostrar, tá? A hora que estiver pronto aí. Então veja, como esse processo, Alan, Max, ele começa para condenar, porque esse processo, eu já falei para vocês, ele tem uma razão de ser. Né? É muito caro você matar o seu opositor político. É muito caro você dar um tiro no seu opositor político. Então a moda das ditaduras é você punir criminalmente. Veja, a consecução de uma ditadura é quando você você processa, você acusa o seu opositor político de tentativa de golpe de Estado. Faça qualquer retrospecto. Em todas as ditaduras já constituídas, o opositor político deposto, ele foi acusado de tentativa de golpe de Estado. Isso é normal. Por isso que no Brasil nós vivemos isso. Nós estamos com uma ditadura constituída. Então eles criam esse processo já para condenar Bolsonaro. Esse processo ele nasce já para condenar. Ele é uma farsa jurídica, ele é criado para dar uma aparência de legitimidade, e aquilo que ab início já era eliminar a direita, eliminar Bolsonaro. Então tudo que é feito durante esse processo é para tentar driblar essa imagem. Então, todos esses argumentos retóricos, todas essas provas que eles estão mostrando, tá passando na TV ali mapa de não sei o que, tudo isso que eles estão mostrando é para tentar convencer a população que houve uma tentativa de golpe. Olha lá. É um pouquinho Olha antes. só, Ele quis a fala Pode colocar a fala desde o início. Pode colocar desde o início de uma parte ali. Pode voltar, volta. Fala do... Isso. A fala o Brasil está acompanhando, está acontecendo agora o julgamento mais político da história do nosso Brasil. Eu estou aqui, por óbvio, acompanhando também. E olha só o que eu reparei na fala do relator. Olha só o que ele diz sobre a organização criminosa. Mas ele não se atentou a um detalhe que foi dito pelo delator. E eu vou mostrar para o Brasil. Olha isso daqui. A acusação foi feita e as defesas foram realizadas exatamente nesse conjunto.
O conjunto é de uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. Prestar atenção no que ele disse. Disse que houve organização criminosa. Só que, pelo visto, ele esqueceu o que o Mauro Cid disse. Ele desconsiderou o que o Mauro Cid já disse em audiência judicial. O delator respondeu uma pergunta minha, dizendo que não houve organização criminosa, que não havia um grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas a dar um golpe. Olha só, ele quis esquecer, mas eu vou lembrar. Por favor. No seu depoimento, no seu interrogatório, transmitido pela TV Justiça ao vivo, o senhor disse, abro aspas, que não havia grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas, que eram pessoas isoladas, bravateiros que falavam um monte de coisa que o presidente mal dava atenção. Procede essa sua fala que não houve grupo estruturalmente ordenado com ânimo de golpe? Quando eu dividi, quando eu fiz a divisão, foi para facilitar a compreensão, para fazer a colaboração, para que se pudesse ficar entendido o sentimento e a motivação das pessoas que se aproximavam do presidente. Uhum. Havia grupo estruturalmente organizado com esse fim de depor o Estado Democrático de Direito? Doutor, ele não pode saber o ânimo das pessoas, doutor. Havia um grupo estruturalmente ordenado? Ele já disse que não, doutor. Vamos seguir. Desconheço. Não havia. Que a denúncia coloca organização criminosa. Eu vejo Ele não conhece. Doutor, ele não conhece. Ele desconhece. Vamos, doutor. Já viu? Tá bom, excelência. A defesa de Felipe Martins está satisfeita nesse ponto. Devolve a palavra. Muito obrigado. Vocês prestaram atenção nisso? Pode tirar agora. Ministro... Ou seja, peraí, não só o Cid, mas o próprio Alexandre de Moraes confirma que não teve. Exatamente. Não foi só o Cid. O próprio Alexandre de Moraes falou assim, ele já disse que não. Já disse que não. Entendeu? É isso que eu tô falando. É um processo criado. Esse processo foi criado para condenar Bolsonaro. Então não importa o que aconteça, esse processo Absurdo. eles têm que alcançar o resultado, que é condenar. Então não importa quantas interferências existam. Não importa quanta prova de inocência haja. Não importa quantos erros conceituais existam. Não importa quanto conceito básico eles tenham que superar a condenar Bolsonaro. A missão é essa. E nós Missão dada, missão cumprida. Nós temos literalmente a vítima julgando o caso. Ele Agora, se coloca como vítima. Agora, Chiquinho, eu queria entender o que aconteceu hoje já nos primeiros 5 minutos de julgamento, né, no dia de hoje, em que tem uma fala do Fux, inclusive a gente separou esse trecho, né, indicando aí uma possível divergência com o voto do Moraes. Então vamos ver primeiro a fala do Fux e aí a gente volta em seguida aqui, rapidinho. Recebemos a denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só... Ali a gente cortou, mas ele entra em contradição, tá? Porque ele fala assim, foi unânime a recepção da denúncia e tal, né? E, na verdade, o Fux divergiu na questão do foro, né? Se seria em plenário, que seria o foro adequado, né? Ou na primeira turma, né? Então, parece que o Fux quer voltar a esse assunto na questão das preliminares ali, que, pelo que eu entendi, o Moraes queria passar direto, né? Por que o Fux está fazendo questão de deixar isso, né? De ter falado isso, o Chiquinho? Marcos, hoje é o julgamento. Tá? Hoje é o julgamento. Então, é no julgamento que você enfrenta todas as teses da acusação e da defesa. Todas elas. O Fux é um juiz de carreira. Ele foi extremamente técnico. Ele está seguindo a formalidade à risca. Ele está seguindo o rito como ele deve exatamente o ser. Eu explico para vocês. Quando do recebimento da denúncia, lembra que teve uma sessão só para decidir se Bolsonaro seria réu ou não? Quando daquela sessão, eu lembro muito bem, o Fux disse bem assim, eu não vou atacar
as preliminares agora. Eu vou aguardar para o momento oportuno do julgamento. Inclusive com relação à delação do Mauro Cid. Ele fez até um apontamento, a delação do Mauro Cid tem falhas, mas eu vou tratar dessas questões preliminares. O que são preliminares, gente? São questões de nulidades. São nulidades, são falhas na forma. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo só do que seria uma preliminar, tá? Uma nulidade. Na audiência, a testemunha da acusação fala antes que a testemunha da defesa. Se a testemunha da defesa falar antes que a testemunha da acusação, você tem uma inversão na ordem, isso é uma nulidade. Isso é uma preliminar. Okay? Então o Fux diz o seguinte: há falhas na delação do Mauro Cid, mas eu vou analisar quando do julgamento. Hoje. Aí o Alexandre de Moraes, ele começa a sessão superando essas questões preliminares. Ele diz o seguinte: não, nós já tratamos as questões preliminares e hoje vamos direto para o mérito. O que é mérito? Tratar de provas e fatos. Então, o Alexandre de Moraes, ele quis pular as discussões de nulidades. Tá? Ele quis pular. É o seguinte, não tem nulidade nenhuma aqui importante. Eu vou pular tudo isso daqui, que é uma fase do julgamento. Você começa o julgamento primeiro atacando todas as questões de nulidades. Tá? Uma peça de defesa, ela começa assim. Primeiro, questões preliminares. Aí você vem em questões preliminares. Esgotou as questões preliminares, você passa para o mérito. O mérito é fatos, provas, testemunhas, entende? Então o julgamento, ele segue a mesma ordem. Você começa julgando tudo aquilo que a acusação e a defesa disse com relação a nulidades, a preliminares. Superadas as nulidades, aí você passa a discutir fato. O Alexandre de Moraes disse, não há que discutir preliminares aqui, isso já foi analisado. Aí o Fux interveio. O Fux veio e disse, não, eu vou analisar as preliminares. Porque as questões preliminares devem ser analisadas hoje. Não necessariamente ele vai concordar com as questões preliminares da defesa. Não necessariamente ele vai anular a delação do Mauro Cid, não necessariamente ele vai jogar água na cerveja do Alexandre de Moraes. Fato é que ele vai seguir o rito. Ele disse para o Alexandre de Moraes o seguinte, eu não vou atropelar nada. Não é porque você está com pressa de cumprir a sua missão, você vítima, com o nervo à flor da pele, não é por causa disso que eu vou aceitar. Eu sou um juiz de carreira, eu não vou aceitar que superem questões básicas processuais. Então foi isso que o Fux disse, eu vou atacar questões preliminares. Eu vou julgar da forma como deve ser. Aí o Alexandre de Moraes responde e diz assim, não, mas nós já julgamos as questões preliminares. Aí o Fux diz, não, quando do recebimento da denúncia, aquilo não é julgamento de questões preliminares. O julgamento de tudo é agora. Hoje é o julgamento de tudo. Então vai dar confusão, tá? Vai dar confusão, porque o Alexandre de Moraes, ele não tratou das preliminares, ele é o relator, então ele fingiu que não existiram preliminares. E olha só, o que acontece? Existem duas defesas do processo. Eu tô me alongando, gente, eu posso explicar bem aqui? Não, pode explicar. Existem duas defesas do processo. Então o processo, eu quero ser o mais didático possível, o processo começa o seguinte, termina um inquérito policial e vai para o Ministério Público. O Ministério Público processa por meio de uma denúncia. Essa denúncia vai para os acusados. Os acusados apresentam uma primeira defesa, que se chama resposta à acusação. Nessa primeira defesa, você alega tudo o que é de defesa. Questões preliminares, nulidades, falta de provas, tudo. É marcada uma sessão de é marcada uma sessão de recebimento da denúncia, que é aquela que nós vimos. Nessa sessão de recebimento da denúncia, você tem que analisar todas as questões colocadas pela defesa. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Toda decisão tem que ser fundamentada. Então, a decisão tem que atacar todos os pontos da defesa, sempre. E isso aconteceu lá do recebimento da denúncia. Tá? Analisaram as questões preliminares referentes à resposta à acusação. Começa o processo, audiências, testemunhas são ouvidas, termina com o interrogatório e parte para a última defesa, que é alegações finais. Nas alegações finais, você ataca tudo de novo. Então você vem com preliminares de novo, que podem ter ocorrido durante o processo, novas preliminares, por exemplo, ou você pode repetir as mesmas. É aquilo que a gente chama de matéria de ordem pública. O que significa matéria de ordem pública? Não tem tempo para você discutir. Você pode discutir a qualquer tempo, até depois da condenação. Matéria de ordem pública. Eu posso, depois do trânsito em julgado, fazer um habeas corpus para discutir uma nulidade que é de ordem pública, que é uma nulidade que viola a Constituição Federal.
quando há uma violação à Constituição, a direito fundamental, direito individual, não há tempo para que eu ataque essa nulidade. Eu posso atacar a qualquer tempo. Então, estou na última defesa. Alegações finais. Tá? Vem alegações finais do Ministério Público e vem alegações finais da defesa. Tá? Hoje, esse julgamento está julgando a denúncia e as alegações finais da acusação e da defesa. Então, é o momento de analisar de novo a defesa e as alegações finais. O momento de analisar a resposta à acusação já foi, já aconteceu. Hoje é o momento de analisar as alegações finais, que é a última defesa. Senão não precisaria existir última defesa. Então, vamos para mais uma notícia que acaba de chegar. Tagliaferro, Causa de Moraes, de direcionar investigação e cita pedidos ilegais de monitoramento. Ex-funcionário do TSE alega que relatório entra produzido a partir de demandas feitas foram do rito legal e entregues ao gabinete do ministro. O ex-assessor do Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Tagliaferro, afirmou nesta terça-feira, em depoimento ao Senado, que presidente da Corte determinava a produção de relatório de monitoramento com base em pedidos informais de parceiros. Ele também acusou Moraes de usar acessórios para embasear investigação contra presos em flagrante nos atos de 8 de janeiro de 2023, além de fazer uma maracutaia judicial ao direcionar investigações. Segundo Tagliaferro, os pedidos partiram de universidades e gerências. Moraes tinha parceiros que faziam pedido para assessoria monitorar com integrantes de UFRJ, UFMG e a agência Lupa. Afirmou o périto, disse que até mesmo uma simples crítica a ministro do Supremo, instituição brasileira, urbana, eleitoral e até presidente Lula. O ex-assessor relatou que os relatórios eram entregues oficialmente ao gabinete, mas a origem das demandas ocorria fora dos trâmites legais. Os pedidos vieram por grupos de WhatsApp por conversas paralelas. No desenvolvimento via ritmo oficial ao gabinete de Moraes, seja TCE ou mesmo no TCF. O que era falado para nós que o ritmo normal demoraria muito e que a democracia precisava de celeridade, disse. Você que chegou até aqui, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem notícias novas aqui para vocês. E lembrando, deixa o like que ajuda nós demais aqui no nosso canal. E muito obrigado e até a próxima.